Dá para entender se houver muita gente a queixar-se que ali se trabalha muitíssimo e depois de fora de horas e não se recebe as horas extras, por aí percebe-se um pouco como é que as coisas o prémio funcionam. contra, não é? O pior local, a pior empresa. Isto é válido para a parte negativa e para a parte positiva, obviamente. Exatamente. Já vou querer saber se depois as empresas têm um feedback imediato daquilo que os colaboradores dizem, de facto, sobre a própria empresa, mas num caso prático, João Paulo, por exemplo, uma das grandes dores de cabeça das mães trabalhadoras é os filhos, os horários das creches, dos infantários, dos colégios. Há versatilidade nessa gestão de horário na Microsoft, por exemplo? Bem, obviamente que existe alguma versatilidade e nós temos que ter uma atenção especial a isso, porque a nossa idade média são 34 anos. Exatamente. Portanto, temos muito... Quando eu digo mães, digo também pais. Pais, obviamente. Temos muita gente com crianças pequenas portanto, isso foi um dos aspectos com que nos preocupámos. Nós ainda não chegámos ao ponto de termos uma creche, como já existem em empresas maiores, porque não temos essa dimensão. Mas é algo que não está completamente posta de parte, porque isso é um aspecto fundamental. Por exemplo, nós reduzimos a nossa hora de saída das 6h30 para as 6, porque era mais conveniente para quem tinha que ir buscar as crianças aos liceus e às escolas. Portanto, esses são alguns aspectos. Por exemplo, nós, para facilitar, para haver maior flexibilidade, nós temos a possibilidade das pessoas terem banda larga em casa e poderem fazer algumas coisas a partir de casa. Por exemplo, naquele dia não podem porque têm que estar a fazer qualquer coisa com a criança em casa. Sim, ou uma criança adoece por alguma razão, por exemplo, um surto de varicela, temos que ficar 3 dias em casa. As pessoas não perdem o contacto, não perdem o contacto. E isso é importante e dá-lhes realmente um conforto muito maior na sua forma de trabalhar. E temos outros pequeninos detalhes que todos juntos fazem a diferença, que é, por exemplo, a questão do exercício físico. O ginásio. O ginásio não é muito frequente nas empresas portuguesas, mas foi algo que, quando nós mudámos para as instalações novas, eu fiz questão que existisse, porque as pessoas arranjam sempre 56 mil desculpas para não irem fazer ginástica. A empresa não pode ser uma dessas desculpas, pelo menos a Microsoft. Exatamente. E, portanto, temos um ginásio dentro de casa, basta descer até ao piso 0 e ir praticar desporto, ou fazer yoga, ou tai chi, ou seja o que for. Portanto, essa desculpa deixa de existir. Por exemplo, outro aspecto importante é que, tal como foi dito, as pessoas passam uma grande parte da sua vida a trabalhar, ou nos seus locais de trabalho. E há pequeninas coisas que têm que ser feitas, por exemplo, levar uns sapatos para pôr meias solas, mandar um fato para a lavandaria, comprar flores para não sei quem que faz anos, enfim, todo este tipo de coisinhas que nós resolvemos... Criar um conceito novo. Não fomos nós que criámos, nós fizemos uma parceria com uma empresa que se chama iBairro e que trata de serviços de conveniência. E, portanto, os funcionários, quando têm necessidade deste tipo de serviços, ou, por exemplo, contratar um canalizador para ir arrasar qualquer coisa a casa, tem uma forma muito simples de o fazer e muito fácil, muito prática. Portanto, tudo isto dá tranquilidade. E essa tranquilidade depois transmite-se àquilo que fazem e aos contactos que têm com clientes, com parceiros, com as pessoas com quem lidam. Esta tranquilidade, Margarida, deve ser, sem dúvida, uma grande base, uma empresa poder-se orgulhar de ter empregados tranquilos, porque não têm que se preocupar com horários, com estas pequenas coisas, a entrega das flores, o canalizador e por aí fora. De facto, esta estabilidade deve ser algo de que a própria empresa se deve orgulhar, não só os colaboradores. Sim, e do que ouço e do que já tinha lido também, parece-me que funciona muito bem na Microsoft. Na BCG, por exemplo, temos o mesmo conceito com o ginásio, com uma série de facilidades para tentar tranquilizar a vida dos colaboradores e de todos os que lá trabalham. Eu, pessoalmente, agora tenho alguma dificuldade, porque penso que esta gestão do tranquilizar as pessoas da empresa, se tem, por um lado, um fator que percebo da descrição que faz da Microsoft, perfeitamente muito humano e de ajudar e de retirar todas as complicações normais da vida de qualquer um, retirar tudo isso e, portanto, estar ali como um suporte e uma ajuda para o colaborador. Por outro lado, percebo que tem de ser gerida também às vezes com algum bom senso, porque... Para não parecer que estamos a facilitar a vida porque vocês trabalham muito. Por um lado isso, por outro lado, porque estamos, no caso do ginásio, agora uma opinião meramente pessoal, eu tendo ginásio na empresa, acho que é saudável sair da empresa e ir fazer a ginástica onde eu quero, porque parece-me que
há também que não absorver a pessoa é mais do que o trabalho que faz. E por isso, não digo isto sem, como digo na BCG, temos ginásio, é uma mera opinião pessoal. Mas tem toda a razão, e nós temos isso em consideração. Ajudá-los a ter mais vida do que fora do que das quatro paredes. Sendo o trabalho um serviço à sociedade de uma utilidade enorme. Porque nós antes de termos o ginásio, nós tínhamos a política de contribuir para, por exemplo, um health club. As pessoas inscreviam-se no health club ou na piscina, e nós suportávamos parte desse custo. Nós não retirámos isso. Nós, pura e simplesmente, exatamente, nós acrescentámos mais uma hipótese. Claro. Porque verificávamos que havia muita gente que, mesmo assim, não ia. Não tinha tempo ou que não preguiça. Relativamente aos horários, eu só gostava de dizer-lhe que é óbvio que os horários são importantes, portanto, as pessoas têm que trabalhar umas com as outras e, portanto, há horários que têm que ser cumpridos. Mas a flexibilização, em alguns aspectos, pode-se traduzir em maior conforto dos empregados. Eu dou um exemplo. Para entusiasmar, digamos, os funcionários a chegarem antes das 9 horas, ou às 9 horas, que é a hora de entrada, nós oferecemos o pequeno almoço. E isto há 14 anos que o fazemos. Portanto, desde que eram 1, depois 2, 3, 4, agora já somos muitos. E, portanto, quem chegar antes das 9 horas tem lá o pequeno almoço à sua espera. Já está. É um estímulo. Quer dizer, é um estímulo. Mas é pela positiva. Como é que o Pedro vê esta questão, por exemplo, como de facto um estímulo que não deixa de ser, ou na perspectiva que pessoalmente a Margarida transmitiu de querer de alguma forma, não é condicionar, percebe, mas que as pessoas de facto tenham uma vida que começa logo desde manhã na empresa e não sai da empresa porque a certa altura tem tudo resolvido pela empresa e qualquer dia se calhar até a creche ou a escola. Eu ponho o caso em mim, não é? Eu confesso não sabia dessa do IBR, que acho ótimo, não é? E lá as pessoas, eu também trabalho numa empresa, obviamente, que as pessoas chegarem, terem a vida delas resolvidas, depois ficam em paz, ficam em tranquilidade, sentem-se bem na empresa, sentem-se de alguma forma identificadas, percebem que a empresa entende os seus problemas, porque são de facto problemas reais, não é? A história das meias solas. Tudo isso é verdade. E, portanto, eu acho que estas boas práticas, neste caso da Microsoft, como da BCG, devem ser seguidas e devem ser acarinhadas e devem ser divulgadas e tudo isso. É evidente que são um bocadinho oásis, não é? Porque nem todas as empresas são Microsoft, não é? Como nós bem sabemos. Mas, de qualquer forma, existe aqui um empenhamento, julgo eu, diretamente da parte das FIAs, para que as pessoas se sintam bem. Claro que é um departamento especializado, porque vocês, enfim, depende da massa cinzenta, não é a mesma coisa que estar ali na caixa de um supermercado a registar os cuidados, enfim, se calhar a vontade das FIAs, se calhar, a estragar com mimos os empregados, que não são mimos, mas são coisas concretas, podem ser menores, não é? Para nós interessa-nos é ir um bocadinho mais para além disso, quer dizer, nós na ACES fazemos um esforço, é porque, por exemplo, uma empresa, vamos supor, só para aqui, para agitar um bocadinho de água para perceber o que eu quero dizer, uma empresa pode ter essa atenção toda com os seus trabalhadores e está numa indústria que é perfeitamente, sei lá, que depois estraga o ambiente, claro. ou na indústria do armamento, percebe o que eu quero dizer? Isto é muito importante. É bom que existam estes prémios, é bom que as empresas tenham estes exemplos a seguir, porque às vezes há iniciativas que nem sequer são muito mais caras. E que, de facto, eu estou convencido que essa do IBAG é capaz de ser uma ótima ideia. Não sai muito mais caro e as empresas podem fazer, pequenas ou grandes, não é? Parece-me que, para além disso, há uma outra cultura de valores que a empresa também deveria, digamos assim, fomentar, divulgar, apoiar, que vão muito mais para além disso, quer dizer, os problemas da corrupção, os problemas da excelência, os problemas do pagamento atempado a fornecedores, o problema do respeito, sei lá, por coisas de material defeituoso ou sei lá, há um conjunto das boas práticas contabilísticas. O Código de Ética da ACES é isto, mas é muito mais do que isto, sendo-se que isto é muito importante, este tipo de práticas que vocês fazem. Mas o funcionário também avalia isso. Nós questionamos só que relativamente... pode não saber, não é? Sim, mas quer dizer, dificilmente se trabalha na empresa, a determinada altura algumas coisas se há de perceber com certeza, porque, quer dizer, mas nós perguntamos relativamente à condução dos negócios se consideram que há uma gestão ética ou não, e mesmo na parte do orgulho, na forma como a empresa se comporta, e aqui envolve, obviamente, nós não
não temos mais subcritérios aí nessa dimensão, mas nomeadamente na forma como contribui para a comunidade e mesmo na sua postura, quer com fornecedores, quer com clientes. Tem a ver com uma postura, no fundo, com haver aqui uma coerência em termos dos valores, não é? Não é só, eu não acredito que haja uma empresa que em termos de ambiente interno se comporte e que tenha estas preocupações e que depois em relação a tudo o resto não mantenha a mesma postura, assim como o contrário também, portanto também é verdade, de modo que... Mas relativamente àquilo que eu não estou a fazer acusação. O que eu estou a dizer é o seguinte, uma coisa é tratar o ambiente interno e, mais uma vez, acho ótimo estas ideias da Microsoft. Acho que vocês, aliás, deviam divulgar isto, porque há aqui ideias muito engraçadas, muito interessantes e de apoiar. Estou a falar do nosso código da ACES, eu estou aqui não enquanto empresário, mas enquanto da associação cristã. O que nós tentamos com o nosso código de ética é isso, mas é muito mais do que isso. E que eu acho que é importante, e eu comecei por dizer que nós tínhamos um código de conduta interna, e temos valores. E, por exemplo, para estimular os valores, para além das pessoas terem que assinar, portanto, é tudo eletronicamente, portanto, as pessoas têm que fazer formação sobre o código de conduta, portanto, sabem o que é esperado delas, e assinam, e dizem que tomaram conhecimento. Depois nós estimulamos o comportamento correto. Por exemplo, relativamente aos prémios de produtividade, digamos assim, àquilo que as pessoas realizam, isso é o normal, não é? Produz-se mais, recebe-se um prémio de produtividade. Mas nós temos prémios que são dados a determinados comportamentos. Comportamentos que reforcem os valores. Por exemplo, em entreajuda, se há alguém que é reconhecidamente pelos seus pares um indivíduo que ajuda o próximo, para além daquilo que lhe era exigido pela sua função. Esse comportamento deve ser valorizado e reconhecido. E nós temos esses prémios, que se chamam os Gold Star, e que, portanto, premiam comportamentos, mais do que premiar resultados, porque o premiar resultados é o que se faz normalmente, Exato. Não é? Mas premiar comportamentos que depois moldam a atuação da empresa é também importante. Nós quisemos saber também, junto das pessoas que fomos encontrando na rua, o que é que, de acordo com as pessoas, pode tornar uma empresa numa boa empresa para trabalhar. O que é que gostava de ter no seu ambiente de trabalho hoje em dia que não tem? Melhores condições. Maior iniciativa por parte das chefias. Eu tenho um caso particular, portanto eu acho que a minha empresa e o meu trabalho e as pessoas com quem trabalho temos boas condições. Há empresas em que agora vigora a tirania. Eu acho que há uma grande inadequação das funções às pessoas. Há pessoas erradas nos sítios errados, a desempenhar as funções erradas, e os salários são baixos. O que realmente é bastante importante é existir pessoas competentes e existirem objetivos bem definidos. As empresas têm que se preocupar mais com a condição social e com a forma de que gerem os seus recursos humanos, porque esses são os principais ativos. Nós ouvimos sempre dizer que o recurso humano é o principal ativo da empresa e muitas vezes não se coaduna a gestão com essa forma de pensar. Podia-se educar mais a população. É importante apostar na formação, na educação. Margarida, os comentários a estas reações. Falou-se agora nos salários, no ambiente, na competência, nos objetivos bem definidos das empresas. Na autonomia. Exatamente. E eu acho que é tudo isto que as pessoas esperam de uma empresa, de uma boa empresa para trabalhar, que é reconhecerem nela um lugar onde se motivam, onde se reconhecem nas FIAs, onde são reconhecidas por o pagamento, por o trabalho que fazem, através do pagamento e não só, as promoções e a própria... Muitas vezes eu acho que é só o reconhecer, o facto das FIAs perceberem que houve ali uma dedicação especial ou uma qualidade especial no trabalho que é entregue. E isto sim, o saberem que se preocupam, que quem gera uma empresa se preocupa com as pessoas que lá estão, que comunica abertamente o que são os objetivos da empresa, onde é que querem chegar, qual é o contexto em que estamos. Penso que isto é o que faz uma boa empresa, de facto. Uma coisa que se calhar em tudo isto também vale a pena falar é, estando nós num contexto de mercado que está constantemente a evoluir, eu acho que as pessoas já não esperam esta estabilidade do emprego, que muitas vezes fala, já não é tanto isso que as pessoas esperam de um bom emprego, é
que lhes seja transmitido com verdade e clareza o que é o contexto, qual é a circunstância, onde é que estamos. Exatamente. E para eu saber em qualquer momento como é que estou a ser gerida, que as decisões não sejam tomadas, como diziam, por ditadores, mas sim em diálogo e com a própria pessoa, envolvê-la, participar nas decisões. E é isto que a pessoa quer, é sentir-se útil e valorizada. Isto é um bom exemplo para lançar aqui ao João Paulo, é quase então de desafio. Imagino que agora, por alguma questão, surgiu uma política que mudaria alguma coisa que afetasse diretamente os trabalhadores. Imagino um horário ou qualquer coisa. Seria posta à consideração dos trabalhadores essa mudança? Nós temos... Obviamente que seria, e eu vou-lhe explicar de que forma é que era. Nós temos internamente um programa que se chama, nós chamamos internamente CP, é um nome de código, Customer Partner Experience, e que basicamente faz o seguinte: é uma forma de ouvir as pessoas que lá trabalham, para além dos surveys internos que temos e depois também o survey do Great Place to Work. Nós temos este programa permite ouvir as pessoas, e uma das questões que é colocada a cada funcionário é assim: então, se fosses diretor-geral, o que é que tu mudarias? Quer dizer assim, se fosses. E é curioso, porque as pessoas têm todas uma opinião. Se eu mandasse, se eu fizesse, não sei quais. Se fosse só causas comuns. E então, exato. E então, o que acontece, por exemplo, no ano passado, nós lançámos exatamente esse programa e tivemos uma série de respostas. E escolhemos 18 programas. Era isso que eu ia perguntar, exatamente. É como quiserem. Portanto, a pessoa diz que se quer que seja anónimo ou não. Mas nós juntamos e depois dessas sugestões todas, selecionámos 18 programas. Em cada uma dessas sugestões, colocámos 10 pessoas dos mais variados departamentos a trabalharem sobre essa sugestão. E trabalharam durante meses. Portanto, e produziram um plano. Desses 18 planos que foram feitos, obviamente que há uns muito bons, outros menos bons, outros que não vão... Mas há pelo menos 8 que vão ser praticamente implementados na totalidade. E depois há mais 5 ou 6 que vão ser implementados parcialmente. Portanto, isto é absolutamente fundamental. Portanto, se nós tivéssemos uma situação como essa que descreve, em que havia algo que ia mudar a vida das pessoas, obviamente que a primeira coisa a fazer era comunicar, não é? E tentarmos ver de que forma é que nós podíamos cumprir com aquilo que tinha que ser feito, porque há coisas que têm que ser feitas, cumprir com o que temos que fazer, mas de uma forma que seja aceitável É aqui que entra a tal questão do feedback, Sandrine. Como é que gerem depois toda a informação que recolhem, a positiva e a menos positiva, em relação às empresas? Bem, há algum grupo de empresas, felizmente, tem vindo a crescer, obcecadas a entrar na lista e pronto, enfim. Não, porque nós tentamos controlar ao máximo. Porquê? Porque para não haver uma pressão no sentido de, ok, nós queremos aparecer na lista e dos funcionários se sentirem, de certa forma, não serem tão honestos nas respostas. Exatamente. Quase manipulados. Portanto, tentamos evitar e aprovamos a carta do Presidente, que nós solicitamos sempre, ou do Diretor-Geral ou do Presidente, para enviar aos funcionários, de forma a que não haja ali nenhum tipo de pressão. E, portanto, há outras empresas que participam na lista e que só pretendem evoluir, ou seja, no fundo, terem a hipótese de poder comparar os seus resultados com os das melhores e terem acesso às melhores práticas para saber, ok, onde é que nós estamos, o que é que temos de fazer para lá chegar. E, portanto, e que servem desses exemplos, no fundo, para melhorar o ambiente de trabalho. Portanto, aquilo que há pouco dizíamos da Microsoft divulgar estas pequeninas, grandes coisas, pode vir também um dia a servir de exemplo para... Sim, mas a ideia do projeto começou mesmo por aí, de divulgar as melhores práticas, no fundo, para todas as outras empresas seguirem este exemplo. Atenção, já agora, nós no ano passado não ficámos em primeiro, nós ficámos em quinto. Está bem, mas ficámos e, portanto, grande parte do trabalho de divulgação é feito pelo Great Place to Work. Portanto, há boas práticas que podem ser trabalhadas de umas empresas para a outra. De repente, num ano, foi tudo isto que se falou de
do bairro e por aí que foi implementado neste Não último deve ser ano? visto assim, porque a quinta posição e a primeira, por uma razão muito simples. Não são sempre as mesmas empresas a participar. Portanto, logo à partida, a própria Microsoft, se for comparar os seus resultados do ano passado com este ano, se calhar não há uma diferença assim tão grande, não é? Em relação ao seu próprio ambiente interno. Obviamente, há comparado... coisas que melhoraram, por exemplo, nós mudámos de escritório, houve uma série de coisas que melhoraram, mas por exemplo, com empresas que têm ficado bem classificadas, com todas, mesmo este ano, nós vamos ver o que é que essas empresas estão a fazer e ver se podemos, de alguma forma, aprender qualquer coisa. Mas há uma coisa muito importante, desculpe lá, que o Sr. disse e que eu gostaria de ressalvar, que é a política da verdade, não é? Que eu acho que os empresários em Portugal estão um pouco... Quer dizer, o balanço é meu, a demonstração de resultados é minha, ninguém sabe quanto é que eu ganho. Estou a caracterizar, é evidente. Mas esta política de verdade, dizer às pessoas, não é? Olha, o nosso problema é este,